Olá, graças e paz. Eu gostaria de compartilhar hoje uma palavra que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 9, do versículo 24 ao 27. Paulo escrevendo aos irmãos que se encontravam na igreja ali em Coríntios, ele vai orientar eles dessa forma. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não com uma coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo, eu reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então Paulo estava escrevendo aqui aos irmãos que se encontravam na igreja de Corinto. Se nós olharmos o contexto, Paulo ele estava comparando, fazendo uma analogia entre a vida de um cristão e a vida de um atleta. Ali em Corinto, acontecia na época de Paulo ali, cerca de 4 vezes por ano, sempre tinha os jogos ali. Seria como se fosse hoje a Olimpíada. E ali tinha corrida de cavalo, tinha corrida de fundo, tinha vários jogos ali. Tinha de modo que os homens se competiam ali. Então Paulo sempre ele usava os exemplos ali para orientar a igreja. Então Paulo fala assim, no versículo 24: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corra de tal forma que vocês o alcancem. Então Paulo está falando para eles, olha, vejam aqueles corredores que estão lá no estádio. Todos correm, mas um só chega na frente. Corram de tal forma, de maneira que vocês o alcancem. Paulo queria que eles enxergassem o esforço que um atleta, um corredor, ele fazia para ganhar um prêmio. Como nós vemos os versículos aqui que vem na sequência, um prêmio que era, naquela época, era uma coroa feita com um louro, que se corrompia, se perdia. Paulo fala, olha como eles se dedicam para o esporte, como eles se dedicam para aquela corrida. Olha o que eles fazem, olha o esforço que eles fazem para chegar em primeiro lugar. Ele faz analogia com a vida da igreja. Corra de tal forma que vocês o alcancem. Paulo fala, olha igreja, viva a vida cristã de tal forma que vocês sejam vencedores. Porque a Bíblia vai dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo. E Paulo fala isso para eles, olha, porque nos versículos anteriores, eu não li aqui, mas você pode ler depois, Paulo está falando que mesmo ele sendo um homem livre, ele se fez de servo, para que ele pudesse alcançar e ganhar pessoas para o reino. Mesmo não vivendo como um judeu, debaixo da lei dos judeus, ele viveu de uma certa forma como se fosse um judeu, para também ganhar os judeus. Ele fez como que se ele viveu como se estivesse vivendo fora da lei para ganhar os que viviam fora da lei, mas não fora da lei de Cristo. Ele vai dizer isso. E ele fala, olha, eu fiz de tudo eu fiz o meu máximo para ganhar alguns. Paulo fala que ele não só conhecia o evangelho, mas ele era participante do evangelho, ele tinha uma vida ativa no evangelho. Então ele vai dar o exemplo do estádio. Olha os corredores. Olha como eles se esforçam para ganhar aquela coroa. Ele fala também que nos versículos posteriores, ele fala também do lutador, porque tinha lutadores que lutavam no estádio. Ele fala, olha, aqueles que lutam, eles não ficam dando murro no ar, mas eles têm técnica, eles têm um treino. Lutem dessa forma. O que Paulo estava querendo dizer, que para ser cristão, existem normas, existem regras. Nós somos livres no Senhor, o Senhor nos libertou do pecado, mas ser cristão, por exemplo, o simples fato de você ir na padaria comprar pão, você não pode falar que você é um padeiro agora que você está na padaria. Da mesma forma que se você ir na igreja, não faz de você um cristão. Cristão quer dizer um pequeno Cristo, aquele que imita Cristo. Isso é ser cristão. Então nós temos que aprender com Cristo a palavra e aplicar a palavra na nossa vida para que nós venhamos a nos tornar cristão. Então nós vemos aqui, pensando sobre o que Paulo estava querendo dizer, correi de tal maneira, versículo 24, que o final, correi de tal maneira que eu alcancei.
Paulo queria que eles observassem o esforço que um atleta fazia para ele ganhar um prêmio. E nós temos que nos esforçar também para nós vencermos. Então, pensando dessa forma, eu quero meditar um pouco sobre o esforço de um atleta. O que o atleta faz para ele ganhar uma corrida? O que ele tem que fazer? Bom, a primeira coisa que um atleta vai participar de uma corrida, o primeiro princípio que eu vejo, ele tem que ter um propósito. Ele não entra na corrida para perder. Ele não fala assim, vou ter uma corrida, eu vou entrar ali, vou lá, ganhou. Não, aqueles que entram numa maratona, por exemplo, de 15 quilômetros, uma corrida de São Silvestre, ele não vai correr uma corrida de 15 quilômetros simplesmente por correr. Não, o propósito dele é ganhar, é estar ali para ganhar. E o cristão tem que colocar isso também no seu coração. Nós somos chamados para sermos mais que vencedores em Cristo. O que é o mais que vencedor? O mais que vencedor é aquele que ganhou, se fosse, por exemplo, mais que vencedor no futebol, seria o time que fosse campeão, seria aquele que jogou várias partidas e ganhou a maioria das partidas. Então esse é o mais que vencedor, venceu todos, é o campeão. E é isso que Jesus fala, nós somos mais que vencedores em Cristo. O Senhor nos chamou para sermos vencedores nele. Então nós temos que ter um propósito, nós estamos aqui para ser cristão. Então nós temos que conhecer a palavra de Deus. O atleta tem que conhecer a regra do jogo. Já pensou se um atleta fosse, quando desse a largada da corrida, cada um saísse correndo por onde quisesse, passasse por qualquer rua para chegar no final? Não, ele tem que correr segundo a regra do jogo. E da mesma forma o cristão tem que conhecer a palavra de Deus. Jesus falou que eu, na verdade, não julgo ninguém, mas as minhas palavras vão julgar o mundo. Um dia nós seremos julgados pela palavra de Deus, então nós temos que conhecer. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Se eu sou cristão, eu tenho que procurar conhecer a palavra, tenho que meditar na palavra dia e noite, alimentar-me da palavra. O atleta, se nós olharmos para um atleta, um maratonista, que corre aí 15 quilômetros, 30 quilômetros, pode ver que eles são fininhos, são magrinhos, eles não comem qualquer coisa. Eles se preocupam com a alimentação deles para eles terem um corpo sadio, para eles terem resistência ali. A comida deles é selecionada, a alimentação deles é selecionada. Da mesma forma, o cristão, ele não pode sair comendo qualquer coisa. Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra sai da boca de Deus. Nós, como igreja, nós temos que alimentar a nossa alma e alimentar com a palavra de Deus. O que você tem a ser alimentado? Se o cristão ficar somente na frente da televisão, assistindo programações, que eu não estou falando que é errado, mas há um tempo para todas as coisas, nós temos que ter um tempo para alimentar da palavra. Se ficar só no Face, ou na internet, ou assistindo série, como ele vai alimentar o seu homem interior? Jesus falou que não é só de pão, mas nós precisamos alimentar o nosso homem interior, nosso eu interior com a palavra de Deus. Nós temos que ter um tempo para meditar na palavra de Deus. O atleta tem uma comida especial. A comida especial do cristão é a palavra. E depois também, o atleta ele abre mão, às vezes, de coisas que o atrapalham. Às vezes você fala, o atleta ele deixa sair à noite porque no outro dia tem uma corrida de manhã e se ele dormir mal, ele não vai ter um bom desempenho durante a corrida. A mesma forma o cristão. A Bíblia diz que nós temos que fugir de toda forma de embaraço. Tem coisas que não é pecado, mas é embaraço. Então nós temos que ficar atento com isso. Tem coisas que queima o nosso filme, mancha a nossa imagem. Tem coisas que não convém a gente fazer. Tem lugar que não convém nós estarmos. Nós temos que vigiarmos contra isso. Tem coisas que atrapalham. Temos que pensar sobre isso. O atleta, ele abre mão de coisas, às vezes, que atrapalham ele na sua corrida. O atleta também, se nós observarmos um atleta, ele vive rodeado de outros atletas. Por quê? Porque eles falam a mesma língua, eles têm o mesmo objetivo em comum, eles vivem ali para o esporte. Da mesma forma é o cristão. Existe um ditado popular que fala, diga-me quem tu andas, que eu digo quem tu és. Porque dentro da psicologia, geralmente a nossa personalidade é o resumo das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. Se nós convivermos com pessoas que são promíscuas, que são mentirosas, que são adúlteras, se nós ficarmos no meio das pessoas e essas pessoas serem nossos amigos íntimos, nós vamos absorver isso dela. Cristão anda com cristão. Eu não estou falando que nós não podemos ter amizade com as pessoas. Podemos sim, devemos ser, nós somos luz. Não adianta você falar, mas Jesus andava com os pecadores.
Não é Jesus que andava com os pecadores, eram os pecadores que andavam com Jesus, porque Jesus era a luz e atraía eles ali para eles serem salvos. E da mesma forma somos nós temos que selecionar nossas amizades. Águias andam com águias. O atleta geralmente ele anda com pessoas que são igual a ele, que têm o mesmo objetivo em comum. Para o atleta, o esporte é o motivo principal da sua vida. Ele vive para o esporte. Tudo na vida dele é o esporte. Ele não vive para outra coisa a não ser o esporte. De repente convida ele para uma coisa e fala, não dá. Não, nesse domingo não vai dar para ir, porque eu tenho uma corrida. Não posso fazer isso, vai atrapalhar o meu treino, eu estou treinando. Da mesma forma é o cristão. Paulo falou, não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Nós temos que viver para o Senhor. Paulo falou isso, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ser cristão é muito mais do que ir numa igreja e ouvir a palavra e sair e continuar vivendo uma vida de pecado e viver falando mal dos outros e ser adulto e brigar e fazer toda forma de erros e viver uma vida de iniquidade. Não, isso não é ser cristão. Ser cristão não é só ir na igreja, ouvir a palavra e ir embora, fechar a Bíblia e continuar vivendo do mesmo jeito, da mesma forma. Quando nós vamos no culto, a palavra tem que entrar no nosso coração e produzir mudança. Tem que produzir edificação, tem que produzir transformação, tem que produzir desejo, gozo pela palavra, vontade de ser luz, vontade de adorar o Senhor, de estar na presença do Senhor. Ser cristão não é somente ir na igreja, ouvir uma palavra e ir embora, não. A palavra tem que entrar no nosso coração e gerar vida. Tem que produzir transformação, mudança de caráter, transformação no homem interior. Aleluia, glória a Deus. Ser cristão é muito mais do que a gente pensa. E nós vemos que o corredor, né, o atleta, ele tem que ter um bom final. Ele tem que ter um bom final. Não adianta ele sair correndo, por exemplo, numa maratona, ou numa meia maratona de 15 km, uma maratona de 30, sair correndo desesperado e não conseguir chegar no final da prova. Aliás, a palavra de Deus vai dizer isso. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, fala que o final das coisas é melhor que o princípio. E é uma verdade. Imagina um corredor, quando ele sai para correr uma meia maratona de 15 km, uma corrida de São Silvestre. Imagina ele ali no começo. Certo é que ele vai estar com bastante vigor. Mas se ele parar para pensar, ele vai falar, nossa, tem 15 km para mim ainda. É um começo, é difícil, é árduo, é competitivo. Mas o final, quando ele chega ali em primeiro lugar e ganha aquela corrida, quando ele passa pela linha ali, o término ali, a linha de chegada ali, ele ganha. Ali é um triunfo. Ou quando uma pessoa está construindo uma casa, o começo tem que trabalhar naquele lote, limpar, tirar as pedras, abrir as bases. O começo é difícil, é árduo. Mas quando termina aquela casa, e a casa está toda pintada, toda mobiliada, e a pessoa entra ali, o final é muito melhor. E é isso que Salomão está falando no livro de Eclesiastes, que o final é melhor. Porque o final, nós como cristão, vai ser melhor quando nós vencermos ali e formos reinarmos com Cristo. Vai ser, ainda que nós passamos aqui por essa corrida nessa terra, e tem lutas e dificuldades, adversidades, às vezes sofremos, caímos, mas não podemos parar, temos que continuar a corrida. E nessa corrida eu não estou competindo com ninguém. Na corrida a qual Paulo estava falando ali, um queria chegar na frente do outro, mas nós somos um corpo, nós chegamos juntos, como igreja, todos chegando junto ali, vencendo. Mas só que dentro desse corpo, cada um tem o seu ritmo. Tem um que corre mais rápido, outros correm mais lento. Não importa, cada um no seu tempo. O importante é não parar. Porque nós temos um caminho. Jesus falou isso, eu sou o caminho. Esse caminho nós temos que percorrer. Eu sou a verdade, nós temos que viver a verdade é a palavra. E no final nós temos que desfrutar da vida. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que correr essa corrida. Nós temos um alvo, nós temos como modelo Jesus. Jesus abriu mão da glória que tinha junto ao Pai e veio viver aqui nessa terra como um homem. E ele viveu com um propósito, ele queria agradar o Pai. Ele viveu dentro da vontade do Pai. E ele conquistou aquilo. E viveu aquilo, viveu aqui nessa terra com um propósito. E hoje está à direita do Pai. Venceu. E nós fomos chamados para sermos mais que vencedores em Cristo.
Fomos chamados para vencer, ainda que haja adversidades, dificuldades, mas não tem problema. O final das coisas é melhor do que o princípio. Eu não sei qual parte você hoje está da corrida, mas olhe para Jesus, ele é o nosso alvo. Não se embarace com as coisas dessa terra. Não perca o seu tempo se embaraçando. As coisas que ficam. Mas o nosso alvo é Cristo. Nós somos chamados para vencer com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.